Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos e muito dispostos hoje, né? Estamos aqui, pessoal, em mais uma segunda-feira, né? Hoje, dia 14 de novembro, né? De dezembro, desculpe, é a nossa penúltima aula do ano, né? Próxima semana a gente vai estar encerrando esse ano, descansando para voltar o ano que vem, se Deus quiser, com todo o gás. Então nós estamos aqui mais uma segunda-feira para tratarmos aí da nossa física dentro da ciência, ciências dentro da física, né? Na aula passada, né, já fazem 2 aulas que nós estamos tratando sobre um tema muito importante dentro da física, que é, ou que são, na realidade, as máquinas, né? Já vimos aí que as máquinas são objetos que vieram para facilitar a nossa vida e que elas são divididas em 2 tipos, né? Máquinas simples e máquinas compostas. E como a gente já vem discutindo aí algumas aulas, continuamos falando sobre as máquinas simples. Já temos aí 2 exemplos bem interessantes sobre máquinas simples, né? Começamos lá na nossa primeira conversa falando das alavancas, né? Na aula passada falamos sobre as rodas, roldanas e engrenagens, e hoje vamos falar sobre o último exemplo, né, do livro, né? Não na nossa vida, existem outros exemplos, mas o último exemplo do livro falando sobre máquinas simples, que são os planos inclinados, as cunhas e os parafusos. Mas como assim, professor? Um plano inclinado, uma cunha e um parafuso é considerado uma máquina simples? Por incrível que pareça, pessoal, é considerado uma máquina simples, tá? Então, na aula passada aqui, por exemplo, uma roda, uma roldana ou uma engrenagem é considerada uma máquina simples. Mas por que, minha gente? Porque nos facilita a vida, não é assim? A roda facilita muito a nossa vida. Uma roldana, né, diminui ou muda a direção de aplicação da força. As roldanas móveis, né, diminuem a força aplicada. E a engrenagem, como a gente viu na aula passada, ela faz com que ela interliga 2 eixos, permitindo que um transfira a força para o outro, fazendo assim ele girar. Exemplo clássico, a engrenagem da bicicleta. A coroa, a catraca ligada pela corrente. Quando você gira o pedal da coroa, a catraca gira atrás e também gira com ela o pneu. Hoje vamos falar sobre esses 3 tipos um pouco diferentes, mas que também para a física são consideradas máquinas simples. Começando com os nossos planos inclinados ou um plano inclinado. A gente poderia parar e pensar: professor, o que é um plano inclinado? Vem aqui comigo, vamos começar como a gente sempre começa, conceituando. Vamos lá. Então, o que é um plano inclinado? Plano inclinado, pessoal, na verdade é uma superfície plana, né, e rígida, tem que ser rígida, disposta de modo oblíquo. Isso aqui é uma direção oblíqua, né, em relação à superfície. Então, imaginemos que seja a superfície, ela vai estar em direção ou disposta de modo oblíquo em relação à superfície. Isso é um plano inclinado. Aí a gente poderia se perguntar: mas professor, como é que isso nos facilita a vida? Imagine aqui, eu ilustrei esse camaradinha empurrando um caixote. Imagine se esse camaradinha tivesse que levar esse caixote, que é maior do que ele, por uma escada. O esforço que ele ia ter que fazer para conseguir levar esse objeto daqui até aqui, se aqui tivessem vários degraus. Porém, se ele está numa rampa, que nada mais é do que um plano inclinado, ele pode muito bem colocar esse caixote num carrinho e, sem fazer muito esforço, empurrar esse caixote plano inclinado acima ou rampa acima. Outro exemplo de plano inclinado, pessoal. Creio que todo mundo já foi no lava-jato de carro. O lava-jato de carro tem um plano inclinado, né? O carro sobe numa rampa, fica lá em cima para poder ser lavado. Imagine se fosse reto, né? Como é que o carro subiria? Não teria como subir, né? Então, os planos inclinados, pessoal, eles ajudam a diminuir a força exercida sobre um objeto para deslocar ele numa rampa ou numa subida, tá? Então isso seria a utilização dos planos inclinados. Uma superfície plana e rígida disposta de forma oblíqua em relação à sua superfície. Então ele vai diminuir a força aplicada no objeto para deslocar esse objeto nesse plano inclinado. Por exemplo, o carro deu prego, vem lá o reboque buscar o carro, né? Imagine você ter que botar um carro em cima de um caminhão, pegando o carro, né, com uma roldana, um conjunto de roldanas, ou várias pessoas tendo que levantar o carro e colocar em cima do caminhão.
era muito difícil, quase impossível, mas o caminhão guincho, né, ele vem, baixa aquela prancha, a prancha forma um plano inclinado que o carro consegue ser colocado em cima do caminhão de forma fácil. Por quê? Porque formou um plano inclinado. Um outro exemplo de máquina simples, minha gente, são as cunhas. Apesar de não parecer, uma cunha, ela também é considerada uma máquina simples. Mas vamos conceituar o que é cunha? Vamos comigo. Ó, cunha nada mais é do que o resultado da associação de dois planos inclinados, apoiados um no outro, dois planos inclinados apoiados um no outro pela base, tendendo a formar um objeto pontiagudo. Então, o que seria uma cunha, pessoal? Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu vou ter dois planos inclinados, né? Dois planos inclinados, apoiado na base do outro, formando uma região pontiaguda. Isso se chama cunha, tá? E normalmente essas cunhas elas são usadas para perfurar objetos. Um exemplo clássico de cunha, pessoal, é o prego. O nosso amigo prego, muito utilizado pelos carpinteiros, muito utilizado na nossa casa para pregar alguma coisa ou para pendurar alguma coisa na parede, né? É um exemplo de cunha. Aqui eu tenho dois pontos inclinados, tá? Que são apoiados um no outro pela sua base, formando um objeto, ó, pontiagudo, né? Formando um objeto pontiagudo. Seria o exemplo de plano inclinado. Além do prego, eu vou ter as agulhas, os pregos e as facas, né? Ou um machado, uma enxada, ali são todas cunhas. Como também aquelas escoras que se colocam na porta para a porta não bater, né? Aqui também é um plano inclinado. Aquelas escoras onde os dois planos se encontram na sua base, se apoiam na sua base, formando um objeto pontiagudo. Também considerado uma cunha, né? Então o prego facilita muito a nossa vida, as agulhas facilitam muito a nossa vida, as facas facilitam muito a nossa vida. E o terceiro e último exemplo de hoje de plano inclinado, por incrível que pareça ou não, são os parafusos, tá? Apesar de não parecer, o parafuso é considerado uma máquina simples, tá? Ele é considerado uma máquina simples por quê? Porque ele nos facilita a vida, né? Ele vai permitir que a gente una dois objetos, né? E deixe ele bem preso sem poder se soltar ou sem se soltar de forma fácil. Então vamos ver o que é o parafuso, ó. É entendido, né, como um plano inclinado enrolado sobre si. Então o parafuso, pessoal, ele é entendido como um plano inclinado enrolado sobre si. A gente poderia perguntar, mas como assim, professor? Imaginemos aqui, pessoal, um plano inclinado, ó, nesse papel. Se eu pego esse plano inclinado e coloco aqui na ponta do parafuso, eu vou conseguir enrolar esse plano inclinado nesse parafuso de forma bem fácil, ó. E o plano inclinado, ele, ó, embalou totalmente o parafuso. Então, por isso que diz que a definição de parafuso nada mais é do que ela é entendida como um plano inclinado enrolado sobre si mesmo, ó. Um plano inclinado, né? Plano inclinado, vou mais uma vez abrir aqui o papelzinho, tá, ó. Um plano inclinado enrolado sobre si mesmo. Se eu pegar aqui o parafuso, eu vou conseguir enrolar, né, esse plano inclinado totalmente sobre o parafuso. Isso significa que também é uma máquina simples. E um outro exemplo de parafuso são as roscas, né? As roscas que estão presentes nas tampas das garrafas, elas nos facilitam muito a vida. Por quê? Elas evitam que as garrafas vazem o líquido que está dentro apertando aquela rosca. Tá? Então, pessoal, o assunto de hoje era esses três tópicos muito importantes aí, fechando a discussão sobre as máquinas simples, né? O plano inclinado, as cunhas e os parafusos, tá? Espero que todos tenham entendido, tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, é só chamar lá no WhatsApp que nós vamos estar aí para tirar essas dúvidas, tá? Então, espero que todos estejam bem, permaneçam bem, continue se cuidando, minha gente. A pandemia está voltando e está voltando aí com tudo, né? Então, devemos evitar aglomeração, pessoal. Evitem sair de casa o máximo possível. Se sair, usem máscara, higienize muito bem as mãos e os objetos para evitar a contaminação, tá? Então, desejo uma semana abençoada a todos e até a próxima semana. Tchau!